eles vão vencer agora, Uhum. nós estamos pensando em adquirir um outro, né? Está bastante tempo aqui no mercado e tal, e nós sabemos que tem outras tecnologias junto, né? Que possibilitam que eles estão um pouquinho atrasados em algumas tecnologias. E aí Certo. nós decidimos ali fazer um orçamento no mercado, né? Para ver se a gente consegue atender outras demandas também aqui internamente. A princípio, nossa demanda, a empresa que é de logística, né? Não sei se vocês pesquisaram aí Uhum. no Sim. Google, é empresa de logística e nossa operação, ela não é uma operação grande, né? Nós temos algumas posições ali, temos alguns SKUs, né? E aí, de acordo Uhum. aí, se eu fui procurar chamei aí no chat para poder desenvolvermos aí um orçamento. Certo. Entendi. Hoje, então, vamos lá, para a gente ir, na verdade, direto ao ponto, né, para a gente não perder tempo em coisas básicas aí, né? Hoje, Certo. o que vocês buscam de diferente no que vocês têm do Zion hoje? Qual que é o Hoje nós temos ponto mais crítico? hoje nós temos um problema que a Zayo hoje a gente está tendo que alugar um segundo servidor para poder conectar na Zayo, né? Hum, Que chama Arpo, não sei se vocês conhecem. não conheço. Esse Zion, Chama- de que empresa que é? Esse WMS é de alguma empresa conhecida ou é Zion mesmo? o WMS é da Zayo, né? É Zion Se mesmo. você É precisar Zion por mesmo. Zayo aí com Z, né, mesmo, né? Uhum, No Google vocês vão ver que é Zayo WMS. Sim. uhum. Uhum. Só que eles utilizam um servidor que é uma da outra empresa chamada Arpo. Isso está dando muita dor de cabeça internamente para nós aqui. Uhum. É como se tivesse. Eu teria que ter. Tô tendo ter que ter duas empresas para atender um WMS aqui interno. Entendi. Quantas pessoas hoje trabalham no teu, que acessam diretamente o WMS com coletores Hoje eu tenho e 4 pessoas, mas pode se ah, estender para 8. é pequeno, não é grande. Não, não. Uhum. Não é uma operação que demanda muita coisa, então. Não. Então, eu vou te contar um pouquinho, aí já vou compartilhar daqui a pouquinho, né? A IBS, ela trabalha no ramo de desenvolvimento de software há 30 anos, né? 31 anos já. E a gente tem um ERP, tem PCP, tem vários sistemas aí na área comercial, né? E a gente já tem WMS também há um bom tempo e a gente está começou a focar no passado, no retrasado, em operadores logísticos, né, e começar a desenvolver algumas funcionalidades específicas para a operação logística, né. Então, por exemplo, precificação, cobrança, bilhetagem dentro do WMS, né, cobrança por serviço, por recebimento, por separação, então algumas coisas a gente está automatizando, né, para facilitar a parte de operação logística. Vocês hoje atendem quantos clientes distintos dentro da operação? Hoje temos. Acho que é 18, se eu não me engano, que a Luana passou, né? Luana, é isso, né? Deixa eu pegar aqui direitinho, peraí. Hoje Eu nós acho que é temos 15. 15. 15. 15 15 clientes. É isso, clientes, mas é isso. terceiro. É isso. Depositante é 15. Uhum. Deixa eu só aqui acessar aqui. E qual o Posições temos RP que vocês 1.200. estão utilizando atualmente, Robson? O Deve Zayo. usar um TMS, né? É tudo com Zion. Ah, tá. Na verdade, assim, tem o Zayo como WMS e o Uhum. Ah, TMS tá. nós estamos a ESL, conhece? Isso, esse é. ESL. Uhum. Show. Mas assim, eles não são interligados, tá? Cada um Uhum. faz uma função distinta aqui. Certo. Ok. A única coisa que teria de integração aí é o banco de dados hoje que está na Zayo, migrar pro novo, né? Pra gente não perder os clientes, não perder ali essas informações, né? Então vamos lá, deixa eu compartilhar aqui e vou mostrar. Tá. Aqui. Compartilhar. Vou compartilhar minha janela toda aqui. A hora que estiver vendo minha tela aí. Tô vendo. Uhum. Deixa eu fechar aqui. Então, nosso sistema ele funciona na nuvem, tá? Ele é web, então basta ter um navegador para funcionar, né? E os coletores é um aplicativo que você baixa na lojinha do Google lá, só funciona em coletores Android, né? Não usamos mais coletores Windows CE, iOS. Uhum. nem coletores iOS, porque eu acho que eu também desconheço coletores iOS, né?
Mas a maioria que tu vê no mercado hoje são Android, né? Então a gente tem um aplicativo que faz hoje 22, eu não me lembro agora se é 20 ou 22 funções dentro do sistema, desde o que conferência de recebimento, paletização, armazenagem de pallet, transferência de PIC, implantação de PIC, separação, conferência, packing, embalagem, né? Quase todas as funções que você precisa para expedição você faz via aplicativo, né? Via coletor de dados, né? Então, mais mesmo assim, todas as funções estão dentro do WMS também, tá? Então, hoje ele fica dentro da nossa nuvem, não é uma nuvem própria dentro da nossa estrutura, a gente tem isso sublocado dentro de um data center, né? A gente já passou por data centers grandes, por exemplo, com Google, Azure, né, da Microsoft, e a Amazon também, né? E pela alta do dólar a gente teve que migrar para servidores nacionais, né? Então hoje a gente usa o Armazém DC, que é um grande data center aqui de Santa Catarina, onde a gente hospeda em um data center e faz uma replicação em outro data center. Mas nada impede se tu quisesse ter o teu próprio servidor, né? E implantar isso dentro do teu próprio servidor, né? Aí são só trâmites de licenciamento mesmo que mudam, né? Mas se você não quiser, toda a parte funciona dentro do nosso data center. Então você basta ter um navegador aí para poder acessar todas as funcionalidades do próprio WMS. Eu vou entrar aqui numa operação de teste aqui, eu tenho bastante dados aqui, e daí eu consigo te mostrar bastante coisa. Eu não sei se vale a pena a gente falar sobre parte de armazenagem, que é uma coisa meio padrão, né, que a gente tem aí em todos os WMS, que é endereçamento, e deixa eu ver aqui, deixa eu entrar aqui, tem um negócio enchendo o saco. Né? Por exemplo, como é que é o endereçamento, paletização dessas dentro do WMS, né? Aqui a gente tem uma consulta mais ou menos aqui de endereços, né? Aqui esse aqui tem um prédio aqui de um porta-pallet de 5 andares, né? Onde cada desenho verde aqui é um endereço, né? Nesse cara aqui não tem nada, né? Se eu vier aqui, eu tenho um outro cliente aqui em operação que tem bastante coisa. Até estou com ele aberto aqui, estava numa demonstração anterior, né? Eu consigo enxergar todos os pallets, né? E o que cada pallet tem dentro do WMS, que dia chegou, se tem lotes, se tem validade, se tem número de série. Então, a gente tem várias formas de controlar isso também, né? Todos os operadores, a gente consegue enxergar eles dentro de um painel online, trabalhando, né? Os que estão separando, os que estão inativos, pausados, com excesso de tempo, que estão online, então não estão fazendo nada, né? Então a gente consegue enxergar todo mundo trabalhando aí dentro, que é onde você não precisa ficar procurando os caras dentro do depósito, né? Então, todo o nosso WMS hoje, ele trabalha em cima de ordens de serviço, né? Alguns WMS falam em tarefas, né? A gente chama de ordem de serviço. Então, tudo que é movimentação de entrada, saída, movimentação interna, tudo é feito sobre ordens de serviço. Por exemplo, separação de mercadoria, vamos lá. Separação de mercadoria, né? Eu tenho todos os pedidos que estão sendo separados ao mesmo tempo, né? Aqui tudo está em verde. Aqui está sendo separado. Aqui tem uns 20, 30 separadores trabalhando, né? Então aqui cada um, o nome deles, o que ele está fazendo, o que ele, né, o início dele, e se a gente clicar numa ordem de serviço, a gente vai ver o que essa ordem de serviço tem para ser feita, né? Quais são os produtos que tem que ser separados, né? Como vocês são operadores logísticos, né? A gente tem um controle bem legal sobre depositantes, né? Aqui você cadastra os depositantes, deixa eu entrar aqui no nosso teste aqui. Né, onde você cadastra o depositante, e aqui a gente define o que a gente vai cobrar desse cliente. Por exemplo, vou cobrar a movimentação de saída por unidade, né? Então, esse serviço aqui, então, cada vez que eu fizer uma separação aqui por unidade, eu não tenho um excedente, por exemplo, assim, se o pedido tiver até 10 caixas, eu cobro um valor. Se ele tiver de 11 a 100 caixas, dentro do mesmo pedido, eu cobro um valor. Se ele tiver de 200 a 300 caixas, eu cobro outro valor. Tudo valor por unidade, né? Então, eu posso cobrar quais os tipos de serviços que eu tenho hoje já pré-definido do sistema, né? Movimentação de entrada, por tipo de carga, por unidade de medida, por separação, saída, separação total por unidades, total, armazenagem por unidade, armazenagem média mensal, né?
Tem alguns operadores que colocam, por exemplo, qual que é o pico mês pallet, né? Chegou na metade do mês e tinha 200 pallet, eu vou cobrar sempre o pico mensal, posso cobrar seguro por pico mensal, né? O de valorem, seguro de risco, os impostos da emissão da nota. O que vai acontecer com isso aqui? Cada operação que eu fizer dentro do meu armazém, ele vai jogar para o meu conta corrente. Aqui eu acho que eu tenho um depositante aqui, deixa eu ver. Tem movimento. Se eu estou na minha VPN aqui, está um pouquinho... Para mim acessar o teste aqui, eu estou usando uma VPN. Ele está travando aí. Mas então, cada lançamento que é feito dentro do WMS de entrada ou saída, o sistema vai jogando isso para um conta corrente para fazer um fechamento, mensal, né, dessa fatura desse depositante. Então, a gente tem aí uma gama infinita de tipos de cobrança para colocar isso dentro da... Aqui tem um conta corrente, aqui eu não tenho nenhum dado aqui, né? Deixa eu ver se eu tenho algum dado aqui. Até hoje, acho que eu tinha feito um teste. Esse cara aqui. Não. Janeiro. Não tem nenhum teste aqui. Onde eu poderia trazer esse... Agora travou tudo aqui, meu teste. Aqui, vamos ver. Vamos pegar aqui de hoje. Dia 12, depositante 1, acho. Não tem nada. Vou tentar aqui um outro. Então, dentro dos produtos, dados, depois até que a gente acha algum depositante, eu pedi aqui para ver se tem algum dado aqui. A gente tem dados de logística, de armazenagem e expedição, né? Onde eu posso ter controle de lote por validade, só controle de lote por pallet, posso ter controle de número de série, né? Posso exigir só o número de série na saída, posso exigir a data de validade do lote na entrada ou na saída. A gente pode fracionar o pallet na separação, vamos supor que você tem um pallet guardado, tem depositante, você não tem um picking específico para aquele produto, você pode separar diretamente do pallet. Pode ter inúmeros picking, né, para um determinado item, né? Você pode ter vários tipos de leitura dos produtos, né? Por exemplo, assim, no mesmo produto posso ter o EAN, o DUM, um código específico, qualquer outra, um EAN 128, então pode ter qualquer tipo de leitura para o produto, né? Eu tenho dados de endereçamentos preferenciais, de armazenagem e restrições de endereço, né? Eu vi que vocês trabalham com Anvisa também, né? Então, a gente pode ter preferência de armazenagem em algum lugar, quando chegar esse determinado produto, a preferência de armazenagem em tal lugar, posso fazer restrições de armazenagem, lá naquele lugar posso restringir tudo, não deixar armazenar nada, né? Então, tem... Isso, nós temos aqui uma área fria, né? Refrigerada. Nós temos uma área refrigerada que é para medicamentos, etc. Sim. Eu acho que eu vi isso no site de vocês, né? E aí você pode dividir, né, aqui, ó, por exemplo, um conta corrente, né, um teste que é um conta corrente, né, então aqui ele trouxe aqui, ó, a armazenagem, ó, ele fez uma cobrança de armazenagem, cobrança de seguro, daí que ele totalizou por todos os, né, eu só tenho um teste, né, eu botei um monte de coisa aí para a gente testar, né, movimentação de saída, então consigo cobrar por unidade, por caixa, por peso, por metro, armazenagem por metro quadrado, por metro cúbico. Então, esse sistema daí, o que ele faz? Eu consigo dizer qual o dia do fechamento, se eu posso colocar aqui, né? Se o sistema emite nota de serviço automatizada, qual o dia do fechamento, se eu quero que ele feche a conta automaticamente no WMS também, né? Então, ele faz isso para você. Que mais? Temos separação por onda, não sei se vocês usam, né? Como é que... aqui eu tenho aqui, ó, nesse cliente aqui a gente usa. Também. Né? Tem, né? Então, aqui a gente tem, o cliente aqui usa separação por onda, vamos ver se tem alguma coisa rodando aqui, ó, separação por onda. Eu tenho aqui, ó, 4 ondas funcionando ao mesmo tempo, né?
Então, ele mostra para mim, aqui já estão conciliando, né? Ó, já tem uma área de conciliação, já foi feita a separação da onda e eles estão conciliando os pedidos. Tudo que está em verde já tem os produtos, já foram colocados os produtos que precisa, né? E o que está em vermelho é porque ainda tem produtos que não foram conciliados e colocados no pedido, né? Isso tudo com coletor de dados, tá? Não precisa nem usar o sistema para fazer, mas aqui tem as telas para conseguir enxergar isso, né? Então, a gente pode criar quantas ondas, quantas áreas de onda você quiser, né? Isso é infinito aí, né? Que mais tem de interessante? Aqui eu tenho um dashboard, mas aqui não, deixa eu ver aqui, dashboard aqui, tem aqui, Gedert tem, consulta, um dashboardzinho simples aqui para mostrar a capacidade, né, por exemplo, aqui, pulmão são 13 mil posições pallet, então 10 mil ocupada, tem 900 livre, 1.000 pallets bloqueados e 500 pallets em movimentação interna, né? Ou entrada, ou saída, aguardando armazenagem aqui dos box, picking, né? Picking bloqueados, picking livre, e aqui os status dos box de separação, box de separação por onda. Né? A gente consegue fazer entrar pedidos de separação via API, né? Você pode mandar via API para o WMS, ou você pode fazer manualmente se quiser, entrar aqui no sistema e fazer um pedido de separação e mandar separar. A gente emite etiqueta de volume, etiqueta de caixa, etiqueta de embalagem, né? Por exemplo, se você quiser embalar várias mercadorias dentro de uma caixa, com o próprio coletor você vai lendo esses produtos, colocando dentro da caixa, e depois ele emite uma etiqueta dizendo assim, ó, esta caixa contém 10 unidades disso, 5 disso, 4 daquilo, né? Às vezes para facilitar a embalagem, na área de packing, né? Na área de embalagem, né? Temos o abastecimento de picking automatizado, abastecimento de pick sob demanda. Vamos supor, aqui por exemplo, se tem picking, né, organizado, né, nos dados logísticos aqui, a gente coloca dados de armazenagem, tem aqui de expedição, a gente coloca o picking, né, que ele vai, e a gente coloca qual a estrutura, tipo de abastecimento, capacidade, quantidade de reposição. Imaginamos que o teu picking lá tem 100 unidades e teu ponto de reabastecimento é 10, quando chegar no 10 já gera uma ordem de abastecimento, né, para pegar isso. E vai gerando ordem de serviço. Tudo é via ordem de serviço, né? Cada movimentação dentro do sistema, a gente tem ordem de serviço que vai gerar algum tipo de informação, né? Não sei se vocês usam a cobrança assim também, não sei como é que vocês hoje cobram nos seus clientes hoje. Acho que o microfone está fechado. Qual é o teu microfone? Acho que está desligado. Tá ouvindo? Agora sim. Como é que vocês fazem a cobrança hoje? Usa exatamente, faz a cobrança dessa forma mesmo. Entendi. Exatamente. Uma coisa que eu queria perguntar. Bom, pode continuar. Pode fazer. Não, pode fazer as perguntas que fica mais fácil. Tá. Não, eu ia falar para você questão da infraestrutura, né? Você falou que se a gente não tiver para instalar o software, ele fica locariam. Então, na verdade, 99% dos nossos clientes usam a nossa estrutura. É isso que eu ia falar, né? Para colocar isso no custo, porque assim, nós não temos estrutura hoje, né? Uhum. Hoje a gente faz tudo casar. Eles têm o servidor lá, eles colocam tudo no custo lá e a gente só paga. Sim. O que a gente faz? A gente tem um valor de implantação, não sei. A gente tem o valor de implantação, treinamento, né? E a estrutura que se cobra é por usuário. Então, tem um valor na mensalidade por licença que é quebrada a estrutura. Então, se você tem, hoje eu acho que faz parte da mensalidade, se não me engano, R$35 por usuário a mais para você usar na nuvem, que você teria um desconto se tivesse, vamos imaginar assim, ó, R$100 uma licença, se você botasse na estrutura, sairia 65, né, números redondos, né? São R$35 hoje para ter, então hoje em dia, se tu for analisar qualquer servidor, tu vai gastar 50, 60 mil reais, então isso é inviável hoje em dia, né? E daí como é muito elástico, né? Assim, hoje eu uso 4, amanhã eu uso 20, tu não precisa comprar servidor, não precisa fazer nada, é só contratar mais 15 licenças que nós temos umas máquinas que estão
locadas lá que aceitam, né? Na verdade, não aluga máquina, tu aluga virtual, né? Máquinas virtuais. Então, a gente também tem uma opção muito elástica, né? Se esse mês eu vendi 20 softwares, se eu vendi 5, aqui eu vou lá, só aumento memória, aumento o processador e a gente, né, vai aumentando as máquinas, isso elasticamente. Então, fica muito prático, né? Tá. E o sistema de vocês é todo web, né? Todo web. Usa coletor, legal. A gente tá Uhum. com um coletor aqui, eu acho que esqueci o nome dele. Esqueci. Mas o aplicativo que você usa no coletor, qual que é? É um aplicativo nosso mesmo. Ah, de vocês mesmo, legal, É bacana. nosso, é nosso, é Ele nosso. conecta via IP, né? A porta e Na tal. verdade, você baixa o aplicativo, né? É. Eu vou, imagina assim, eu cadastro o sistema, boto todo o teu ambiente funcionar, aí tu vai baixar o aplicativo na lojinha do Google, lá no teu coletor, vai botar o CNPJ da tua empresa, já vai estar liberado tuas licenças lá. Entendi, tá bom. Né? É, E aí ele se conecta via API sozinho, entendi. é tudo E automatizado. como que funciona essa questão do número de cadastro? Como é que funciona? Porque assim, quando vocês me solicitam uma informação, por exemplo, vocês me solicitaram a informação de quantas SKU tem, né? Ou quantas Uhum. posições, Na verdade, quantidade de produtos, né? a gente pede isso para ter uma ideia do tamanho da tua estrutura. Por Sim. quê? Imagina assim, eu tenho 2 produtos, tenho 100 pallets e 2 pessoas trabalham. O nosso trabalho de implantação, treinamento, consultoria vai ser bem menor. Agora, Sim. se me dizer assim, não, eu tenho 5.000 SKU, tenho 20.000 posições pallet e tem 40 pessoas na operação. Bom, aí a gente já começa assim, não, é uma operação bem mais robusta. Então, a parte de implantação, treinamento, consultoria vai ser muito maior. Isso que Entendi. diferencia a parte de implantação, né? Entendi. Então, quanto mais produtos, mais começa a ficar mais complicado, porque você vai ter Só a mais questão da coisas diferentes. E o que muda também é a infraestrutura também, né? Por E exemplo, mais aí, memória, mais disco, exatamente, porque exatamente. depende do volume, né? Exatamente. Tá, É isso mesmo. Aí, porque tem um entendi. valor mínimo, né, de usuários mínimos, né, que a gente tem uma estrutura mínima, senão, se ficar, o cara diz, só tem um operador, cara, vai ficar caro, porque daí Tá caro, dilui uma parte grande da mensalidade de um operador, vai ficar caro. Então, mas se você tem bastante operadores, daí começa a diluir isso, vai ficando mais barato. Quanto entendi. mais gente, mais barato fica. Né? Ok. Aí a gente tem erros de Tem separação, as permissões também, né? tudo, permissões por operador, né? Por Por exemplo, aqui, ó, operador. Por exemplo, por eu como operador, gestor consigo acompanhar no dia quem foi que trabalhou, não trabalhou, quem foi que fez as operações, né? exatamente. A gente tem relatórios de performance, Relatórios, né? De sim. performance, de quanto cada um separou. Até a gente tem agora, sabe? Só que não, assim, deixa eu até abrir esse painel aqui. Esse cliente está fazendo um teste com a gente, tá? Que é o seguinte: a gente está usando uma ferramenta nossa de inteligência artificial Hum, para definir quanto tempo que o operador tem para separar aquela mercadoria. Imagina se tu tem 4 separadores, 5, 10 separadores, né? E cada um pega um pedido que vai na sequência, vai separando. Aí, tipo assim, como é que tu vai definir? Pô, aquele cara é mais rápido, ele separou 50 pedidos hoje, o outro fez só 10. Pô, mas o cara de 50, ele pegou tudo pedido com 1, 2 itens. Ele, sei lá, ele teve sorte. E o outro que fez 10 pegou um pedido gigante. Aí tu não tem sim. essa métrica de saber. Então, o que a gente está fazendo? A gente está treinando uma IA para com todos os teus endereços, locais, daí ele começa a pensar assim, esse pedido aqui, ele tem uma estimativa de 10 minutos para separar. No coletor dele já recebe esse tempo lá, 10. Como se Aí, fosse um roteirizador. ele usa quase como um roteirizador interno, só que ele não mostra a rota, mas ele faz uma rota, Mas ele claro, faz uma ele rota. faz, né? Ele faz uma rota e estima isso, mas aí não é só a rota, é o tamanho do pedido, quantas caixas de cada item ele vai ter que pegar do picking para botar no carrinho dele, né? Qual que é o peso disso, se é um produto mais pesado, se é mais leve. Então ele usa toda uma dinâmica para tentar dizer assim, ó, que nem esse produto, esse aqui, ó, esse pedido aqui, ó, o sistema, não sei quando foi o tempo que ele começou, né, mas pode ficar olhando que cada segundo ele vai atualizar, 16,50, né, e vai diminuindo. Se a pessoa passar, né, aqui a gente está fazendo uns testes, né, se ela passar, ele começa a ficar laranjadinho, ó, já passou esses 10 minutos do excedente. Mas aqui a gente está fazendo muito teste ainda, né, mas só para exemplificar o que vai funcionar, porque a gente percebeu que isso dá um ganho de produtividade gigante. Porque o Sandy, tu tem 20 minutos para separar. Cara, tu tem que fazer aquilo em 20 minutos. Será que a gente está fazendo isso? A gente está acertando? Não. Mas se chegar num final de 3 meses, daí eu te dar um relatório assim, Robson, o Adriano separou 300 pedidos nesse período
e 290 pedidos ele fez dentro do tempo estimado. Outro separador fez 300 pedidos, mas ele só fez 150 pedidos dentro do tempo estimado. Isso cria um índice, né, de performance que tu começa a entender qual que são os teus operadores que fazem mais trabalho e que, claro, talvez uma operação não tão grande que nem a tua é diferente, mas aqui a gente fala em 60 separadores, 40 separadores. Então é difícil você mensurar o trabalho de todo mundo sem ter uma ferramenta que te julgue isso sozinho, porque você sabe mais do que eu que a maior parte do custo de uma operação é a parte logística, né? É mão de obra, é galpão, é infraestrutura, é empilhadeira e assim por diante. Né? Como que funciona ali a tua parte de inventário? A gente tem inventário de pique, inventário de pallet e inventário de, como é que eu vou te chamar assim, que é um inventário de erro, né? Por exemplo, o separador foi separar uma mercadoria, ele chegou no picking e o pedido dele pedia 10 itens, ele chegou lá só tinha 9. Mas, teoricamente, se ele foi lá para separar 10, o sistema entende que teria que ter 10 lá também. Era para ter 10 e lá ele chegou só tinha 9. Automaticamente, o separador pode clicar num botão lá que ele vai ser redirecionado para outro picking ou solicitar a ajuda de alguém e o sistema automaticamente vai abrir o inventário daquele picking. Para quê? Vai abrir uma ordem de inventário para alguém ir lá fazer o inventário daquele. Vai ter que pegar o histórico daquele picking, né? Ver onde é que foi o erro. Se teve algum erro ou se alguém pegou mais mercadoria que devia, né? Que é o que acontece. A pessoa foi numa separação anterior, foi lá para separar 2 itens e não acabou pegando 3. Às vezes, se tu tem uma movimentação muito grande de picking, tu consegue pegar isso, às vezes, o teu erro dentro da tua operação ainda, sem ser despachado. Mas nem sempre é assim, né? Mas a gente tem um inventário, né, de picking, aí tudo com coletor também, você gera inventário. Eu quero contar tudo 2 vezes, eu quero que no meu inventário tenha 2 contagens com a mesma quantidade para ser finalizado por item. Imaginamos assim, então a gente começa o inventário, o pessoa vai lá, conta a gente gera por rua, por exemplo, rua, né? Rua e lado. Uma ordem de serviço na rua 1, lado direito, vai ser uma contagem, vai uma pessoa lá contar. Ela vai lá, conta tudo, finaliza, o sistema gera um inventário de novo para aquela rua, para outra pessoa contar, faz 2 contagens. Se as 2 contagens não bateram em alguns itens, o sistema vai gerar uma nova ordem de serviço para outra pessoa ir lá fazer essa contagem naqueles itens só determinados, não tudo de novo. Até que a condição que tu escolheu se satisfaça. Tu pode escolher assim, não, eu quero que tenha 2 contagens consecutivas da mesma quantidade. Ou eu quero que tenha 2 contagens iguais, não importa se for consecutivas ou não. Se ele contou na contagem 1, ele contou 10 itens, na segunda ele contou 12, na terceira ele contou 10, eu quero que finalize o inventário. Né? Aí, pois a gente tem a gente tem bastante relatórios para auditoria, né, que sai todas as contagens, quem fez, quantas contagens que o produto teve. Então, ele te traz bastante relatórios para esse... Ele já funciona em API, já não? Temos API para receber pedidos dos teus depositantes também. Temos uma API nossa, né? Tá. Aí... Se eu quiser fazer hoje, por exemplo, um relatório de tudo que tem aí, um BI, por exemplo, eu consigo extrair informações? Sim. Na verdade, não precisa ser por API, né? A gente disponibiliza os dados numa conta nossa do Power BI que você tem acesso. Por exemplo... Você já tem um... Sim, isso. Daí a gente coloca lá via Expresso, né? Via Expressa. Isso, Via Expressa. Via Expressa, @IBS, né? Que seria um e-mail, uma conta tua da Via Expressa que tu vai ter acesso só às tuas informações. Entendi. Bom, ok. Isso é bem tranquilo. E claro, assim, tem bastante coisa, né? Telas de checkout, apontamento de erros, consultar operações, se quiser fazer operações, por exemplo, aqui, eu posso ter um painel de operações, um painel operacional, por exemplo, aqui, vamos pegar aqui, separação de mercadoria. Eu consigo fazer, de repente, o upload de nota, essas coisas? Sim, aí, para separação, a gente tem várias formas, né? Se a gente não tem uma integração com o ERP dos teus clientes, você pode vir aqui, pedido de separação, certo? Eu posso vir aqui, dar um novo pedido, e posso vir aqui importar um XML de uma nota, que ele mandar para ti, vir aqui importar o XML, importa o XML e vai gerar um pedido de separação. Ou pode ser via arquivo XLS, manda um modelo, um arquivo de Excel, né? Eu posso digitar isso aqui, boto o código depositante, digito os produtos na mão, ou pode ser via API.
Entendi. Nós temos uma API, Se eu quiser guardar também um PDF, eu consigo ou não? Não, PDF ele não lê. Não leio. Mas, por exemplo, eu preciso guardar um PDF por algum motivo, o cliente mandou junto com a nota um PDF para não sei por quê, porque aqui eles têm muito disso, eles mandam a nota e mandam um PDF. Às vezes uma correção, alguma coisa. Eu não tenho aqui como te mostrar agora, a gente está desenvolvendo isso para um cliente que é anexos. Isso, anexos, exatamente. Isso, você vai ter anexos aqui no pedido de separação, onde vai ter, por exemplo, boleto, a nota fiscal, e daí quando você terminar a separação, ele vai imprimir isso para anexar na nota de despacho, né? Entendi. E a gente já está fazendo isso, também. Legal. Isso deve ficar pronto esse mês ainda, se bobear. Entendi, legal. Não, é isso. Eu acho que, assim, é uma operação... O que a gente tem de diferencial mesmo para a operação logística é essa parte de cobrança, né? Que eu acho que é difícil achar em WMS, né? Sim. Onde ele faz toda a bilhetagem de cobrança para ti. Hoje muitos fazem tudo na mão, né? Sim. Bom, eu vou... Como é que funciona agora? Vocês me mandam uma proposta? Isso, a Luana já deve ter coletado os dados contigo, né? Ela vai encaminhar uma proposta, né, de implantação e mensalidade, né? E a gente vai conversando aí, se surgir mais legal, acho que a proposta está dentro do que a gente espera, acho que está dentro do nosso orçamento. Se eu precisar de uma segunda apresentação com umas 2, 3 pessoas, vocês conseguem? Por isso, na verdade, é mais ou menos que isso funciona. A gente dá uma explanada simples agora, como a gente fez, né, para ter uma ideia e se é isso mais ou menos está no caminho. Aí a gente passa um orçamento prévio já disso. Se a proposta, porque às vezes assim, a gente se aprofunda, mas o meu WMS custa 1 milhão. Pô, eu não tenho 1 milhão para pagar nisso. Aí a gente nem avança. Eu faço uma prévia antes para ver se está dentro do contexto, né? Exatamente. Está dentro do contexto, aí vai apresentar o orçamento e falar, pede para ele uma apresentação. Aí a gente vai para o segundo estágio da apresentação. Exatamente, é bem isso que funciona, bem isso porque mesmo. Aí eu coloco as pessoas que utilizam no dia a dia. Que operam mesmo no dia a dia, né? Isso, exatamente. Para ver se faz sentido. Ao meu ver, faz sentido, mas eu preciso de que elas também participem. Nada que se ache no mercado que atenda 100% na tua operação. Mas a gente customiza bastante coisa, a gente tem projetistas, desenvolvedores, que a gente pode adaptar a qualquer coisa se precisar, tá? Então, são bem flexíveis. Então, vamos partir para o orçamento prévio aí, e daí, se tiver dentro do teu escopo, dentro do orçamento, aí sim a gente evolui para a parte técnica com pessoas mais da operação mesmo, né? Isso, tá bom. Maravilha. Beleza, Robson? Obrigado, Adriane. Obrigado, Valeu, Luana. cara. Obrigado a vocês. Valeu, fica no aguardo, viu, Luana? Eu termino de conversar contigo ali pelo WhatsApp para confirmar as informações. Show de bola. Tá bom? Valeu, tchau. Valeu, até, Luana.